Não? Vamos lá. Boa noite, irmãos. Vamos começar o estudo bíblico de hoje, continuando em 1 Timóteo, capítulo 6. Então, a gente tem estudado a carta de 1 Timóteo, capítulo 6, e hoje a gente vai fazer os versos de 1 até o 10. Por que a gente vai iniciar hoje já com esse slide pronto aqui, mostrando ali o perigo do amor ao dinheiro? Porque nesse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 6, os versos que nós vamos abordar dos versos de 1 a 10, Paulo ele continua dando as instruções que ele já estava dando a Timóteo no capítulo 5, instruções gerais, conselhos gerais, mas desde o começo, né, é uma epístola pastoral, como a gente chama, de que ele, Paulo, ele aborda vários temas junto a Timóteo. Então, aqui no capítulo 6, dos versos de 1 a 10, a gente vai tratar exatamente isso. O perigo do amor ao dinheiro. A gente vai perceber que não é apenas esse tema em si, mas alguns outros temas que a gente vai estar abordando aqui, mas esse é um texto que é muito conhecido, é um texto na qual o ponto central, muitas pessoas tiram esse verso para falar sobre o amor ao dinheiro. Pode passar, filho. Como que é a estrutura desse capítulo, desses versos que nós vamos falar hoje? Então, 1 Timóteo 6, de 1 a 10, o objetivo hoje da aula é aprender como a fé impacta na vida prática. Então, como que a nossa fé vai impactar na nossa vida prática, que é isso que a gente tem que aprender, especialmente no nosso trabalho. Por que a gente vai falar especialmente no nosso trabalho? A gente vai entender aqui. 2, o perigo de uma espiritualidade corrompida. Então, o que é ter uma espiritualidade corrompida? 3, a diferença entre contentamento e ganância. O que é ser contente com as coisas e o que é ser ganancioso. Existe uma diferença. Porque o amor ao dinheiro é tão destrutivo. E a gente não está falando aqui do dinheiro. Nós estamos falando aqui do amor ao dinheiro. Pode passar, Fê. Primeira pergunta aqui que a gente tem que fazer. O dinheiro, ele é um problema? Se a gente parar para pensar aqui, o dinheiro, ele é um problema? O que vocês acham? Então a gente vai entender. Uns acham que não, outros podem pensar que sim, o dinheiro é um problema. Então esse capítulo 6 trata menos de dinheiro em si e mais de coração, de motivação e de fidelidade a Deus. Vamos fazer a leitura do capítulo 6, os versos de 1 a 10? Então abram lá, capítulo 6, os versos de 1 até a 10. Ele diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é o orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína
e na perdição. No verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, capítulo 6, do verso de 1 a 10, é exatamente isso que a gente vai abordar. Pode passar. Como que a gente vai trabalhar esses versos de 1 a 10? Primeiro a gente vai ter que entender que a palavra de Deus, ela nos mostra que a fé verdadeira transforma tanto nossa vida espiritual, quanto a nossa relação com o mundo material. Então a gente não tem que diferenciar o mundo material, o mundo que nós estamos, com o mundo espiritual. A nossa fé, a ação da nossa fé, aquilo que nós cremos que é Cristo Jesus, ela vai mudar também a nossa vida no mundo material. Pode passar, Rafa. 1 Timóteo, verso 1 e 2, ele vai falar, agora a gente vai trabalhar algumas partes, tá? Ele diz assim, no verso 1, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Olha que interessante aqui o que a gente está abordando. Quando a gente fala aqui em servos, o nome para servos aqui eram escravos no contexto romano. Então, nos dias de hoje, a gente pode relacionar como empregados e empregadores, mas Paulo escreve a Timóteo falando o seguinte, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Paulo está falando assim, para aqueles que eram escravos, tá? Por que eu vou colocar entre parênteses a palavra escravos aqui? Porque a gente faz analogia de escravidão com a escravidão que tivemos no Brasil, nos Estados Unidos, com a escravidão da questão ali dos negros sendo oprimidos, sendo açoitados e trabalhando por força e não por outras questões. Aqui, no nosso contexto que a gente está tratando no Antigo Oriente, esses escravos, eles eram escravos por alguns motivos. Alguns deles eram assim, a pessoa tinha tanta dívida com outra pessoa que ela não tinha como pagar. Então ela prestava o serviço dela mesma como escrava. Ela se tornava escrava daquela pessoa. Como? Ela poderia trabalhar de várias coisas. Às vezes no serviço doméstico para algumas mulheres, no serviço braçal para homens, serviços administrativos para aquelas pessoas com qual ela estava devendo. Mas diferente da escravidão que a gente tem na cabeça, que a gente aprendeu na escola, era uma escravidão de que a pessoa era assim, era servo, daquele homem, daquele senhor, como ele fala, mas ele era uma pessoa que tinha onde dormir, que tinha o que comer, tinha o seu salário, era reduzido, mas tinha, e ele era uma pessoa que estava sob a direção daquele senhor. Então, quando Paulo escreve assim, servos, todos os servos que estão debaixo de jugo considere digno de toda a honra o próprio Senhor, em alguns casos esses servos, eles também não eram bem tratados por esses senhores. Mas Paulo está falando o seguinte, se você está nessa condição hoje, você tem que considerar esse seu senhor como honra. Então hoje a gente está colocado em vários setores da nossa vida. E no nosso trabalho, às vezes, a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, olha, é dureza ter que trabalhar. É dureza ter que ficar nesse lugar com esse patrão, com essa pessoa. Olha, dá vontade de ir embora. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos tratar esse Senhor, que é o nosso patrão, com honra. E aqui, Paulo não está falando de um patrão que era crente. Ele diz que a gente tem que tratar com honra. Então ele diz, considere dignos de toda honra o próprio Senhor. E o Senhor aqui é o seu patrão. Então Paulo ele exorta que devemos honrar os nossos empregadores. Por que nós devemos honrar os nossos empregadores? E o próprio verso 1 vai explicar o porquê. Ele diz assim, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Então nós, irmãos, vocês que estão aqui, o pessoal que está nos ouvindo, quando nós estamos no nosso contexto de trabalho, a palavra de Deus nos ensina que como crentes, como homens e mulheres de Deus, nós devemos honrar os nossos patrões, os nossos empregadores, porque isso é motivo de honra ao nosso próprio Deus. Então esse é o verso 1, é o verso que ele está trabalhando aqui. Pode passar agora. No verso 2, olha o que Paulo escreve para Timóteo. Também
os que têm senhor crente, ou seja, os que têm empregadores crente, se o seu patrão é crente, agora esse é o contexto, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Paulo está falando então o seguinte: se nós devemos honrar os nossos empregadores, que não são crentes, honrar, hein? Os senhores nossos, ou os nossos patrões, que são crentes, nós não devemos tratar ele com desrespeito. Por que Paulo fala dessa forma? E algumas pessoas entendiam da seguinte maneira: esses escravos, né, que trabalhavam para esses senhores, quando eles eram convertidos, eles eram crentes, e esses patrões, senhores também, eles eram crentes, eles começavam a tratar eles com desrespeito, porque achavam que já estava num pé de igualdade. Igualdade como irmãos, em Cristo Jesus. Mas ainda assim eles continuavam sendo o empregador. Eles continuavam sendo o patrão. Então, as pessoas às vezes trazem uma analogia assim, né? Eu tenho um patrão crente, então vou pedir para ele para sair mais cedo todo dia, porque eu preciso chegar lá na igreja no horário. Eu vou pedir para ele sair mais cedo porque eu tenho um evento da igreja. Mas a gente trabalha para essa pessoa, então a gente tem que tratar ela com respeito. Entender que nós não devemos colocar nada além do que é nossa obrigação. Então tem que ter uma conexão mútua entre empregados e empregadores. Então, esse é o contexto dos primeiros versos, os versos de 1 até o verso 2. Depois, Paulo caminha aqui nos versos 3, 4 e 5 de 1 Timóteo, no capítulo 6, falando o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então vamos entender um pouquinho o que ele está falando. Aqui Paulo está direcionando ao ensino de falsos mestres que tinham a sua fé corrompida no desejo e na ganância por dinheiro. No desejo e na ganância de ensinar, de usar da igreja, de usar do meio, tá, cristão, para conseguir ganhar dinheiro. Então, olha a descrição que Paulo faz de falsos mestres. Isso é importante para nós como igreja, como homens e mulheres de Deus, entender quais são os sinais de um falso mestre. Um sinal de um falso ensino. Olha o que Paulo fala assim, ó, no verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a pessoa primeiro que não concorda com as palavras de Cristo, ele já é um herege. Uma pessoa que não concorda com a própria palavra de Deus. Então ele está querendo ensinar um evangelho próprio, ensinar algo que é dele. Olha como que Paulo vai descrevendo aqui. Que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Verso 4. Esse é orgulhoso. Então, Paulo descreve um falso mestre como uma pessoa orgulhosa. Depois, e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Ele é amante de discussões inúteis. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações e as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim por parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, os falsos mestres, as características deles, são orgulhosos, são amantes de discussões inúteis e têm a mente corrompida. Eles usam a fé como meio de ganho. É o que o verso 5 no final vai falar. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Então eles se passam por pessoas piedosas, que creem em Cristo, mas que não querem ouvir as palavras da sã doutrina, não gostam de confronto, eles são amantes de discussões inúteis, que não levam a nada. Isso Paulo linka lá no primeiro capítulo de Timóteo, quando ele vai falar que ali naquele contexto haviam discussões inúteis de genealogias, assuntos que não enriqueciam a palavra de Deus ali, ao ensino.
E eles tinham a mente corrompida, ou seja, eles usam a fé como um meio de ganho. Olha que legal aqui o que Paulo coloca então. Quais são as características dessa falsa fé? O interesse próprio. Então, a gente vê esses falsos mestres com interesse próprio, falando da palavra, mas por trás agindo para benefício próprio, para enriquecimento próprio, não para a própria igreja, para o crescimento da obra de Jesus. Eles têm a aparência de espiritualidade. Então eu não sei se vocês estão colocando algum personagem na cabeça de vocês, mas quando a gente vê, principalmente na televisão, ou alguns escândalos que tem dentro do meio da igreja, a gente pode perceber que essas pessoas começaram de uma maneira que o próprio coração foi falando mais alto do que a palavra de Deus vem ensinar. Então eles colocaram os interesses próprios na frente, a aparência de espiritualidade. Então são pessoas que aparentemente são piedosas, que querem tratar as pessoas com amor, que têm pro final algo muito bom, mas na verdade é só aparência. E falta de submissão à verdade. O que é estar submisso à verdade? Ninguém, nenhum líder, nenhum homem de Deus, nenhum pastor, ninguém está acima da palavra de Deus. Quando isso passa a ser algo que dentro da igreja é pregado uma coisa e a palavra diz outra, a gente vê que é a falta de submissão ou não está na mesma missão da que a palavra de Deus está nos ensinando. Olha que frase legal do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim: o falso mestre não quer o bem das ovelhas, ele quer os bens das ovelhas. Ele não apacenta o rebanho, ele se apacenta do rebanho. Olha que interessante, né? Então, o falso mestre ele não vai ensinar para o bem das ovelhas. Ele vai querer ensinar para ter os bens das ovelhas. É aquela troca da teologia da prosperidade. Me dê que você vai ter mais. Faça que você vai ter mais. Aonde que está o problema aí, minhas irmãs? Foi onde eu comecei o título aqui. O problema é o dinheiro? Não. O problema é onde está o coração. Então, Paulo ele vem caminhando aqui nessas instruções para poder mostrar que o que ele estava combatendo ali no começo, no princípio, na igreja em Éfeso, e que ele escreve a Timóteo, é exatamente para que Timóteo, como líder, como pastor, venha a combater aquilo que já estava acontecendo ali. Então, ele assume essa parte e fala: Timóteo, preste bem atenção. E aí é por isso que eu quis colocar essa frase aqui. Então, o falso mestre não quer o bem das ovelhas, ele quer os bens das ovelhas, ele não apacenta o rebanho, ele se apacenta. Apacentar é colocar o rebanho junto, cuidar dele. Ele quer o rebanho para ele. O rebanho não pertence a Cristo, o rebanho pertence a ele. Ele se acha o dono daquele lugar, daquela igreja, daquele meio na qual ele está. Pode passar. Vamos ler agora dos versos 6 até o verso 8. E agora a gente vai separar também dentro desses versos 6, 7 e 8 aquilo que a gente também vai trabalhar agora daqui para o final. Qual é o verdadeiro contentamento? O que é estar contente? Vamos entender um pouquinho melhor. O verso 6 diz assim: de fato, a piedade acompanhada de contentamento é grande lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. A palavra de Deus ela vai nos ensinar então que de fato a piedade, ou seja, viver uma vida na qual a gente vive aquilo que nós pregamos, que nós olhamos o que a palavra nos diz, acompanhada de contentamento, ela nos traz um grande lucro. E o lucro é aquilo que a gente fala, né? É comprar aquilo que o dinheiro não compra, é ter aquilo que o dinheiro não compra. É a nossa paz, a nossa felicidade, é estar com os nossos, olhar para a nossa simplicidade e nos sentirmos ricos perante aquilo que Deus nos dá. E aí Paulo continua: pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. É onde as pessoas falam, né, que o caixão não tem gaveta. Não é isso? Aqui nós vamos acumular o quê? Riquezas, mas nós temos que acumular riquezas no céu.
riquezas espirituais. Mas, de novo, a palavra de Deus não diz para nós que ter dinheiro ou estar bem financeiramente está errado. Não, é onde nós colocamos o nosso coração. Ser próspero não é pecado, irmãs. Ser próspero não é algo ruim. Pelo contrário, Deus quer nos ver bem. Mas nós também temos e sabemos que podemos passar por situações difíceis. E muitas vezes, ser rico não é sinônimo de pessoa desumilde. Pessoa que, nariz empinado. Tem muitos ricos que são humildes na maneira do falar, do tratar, do agir. E muitos pobres de dinheiro que são desumildes. Então a humildade não é relacionada à pobreza. Pelo contrário, é questão de caráter. Eu quero passar agora para a gente poder destrinchar mais um pouquinho esse ponto. Então vamos lá. No verso 6, ele fala assim: de fato, a piedade acompanhada de contentamento é grande lucro. Então vamos entender um pouquinho. Diferente da mentalidade comum de que o lucro vem do acúmulo de bens, aqui que Paulo está falando para nós é que o lucro ele é espiritual. Então a piedade ou viver para Deus só traz paz real quando é vivida com o coração que não está sempre desejando algo a mais. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu e a Laura sempre a gente conversa falando assim, quando nós éramos do mundo, nós servíamos ao mundo, parecia que sempre faltava alguma coisa. E a nossa busca sempre foi por preenchimento. O mundo busca o quê? Preencher vazios. Não é isso que o mundo busca? E onde que o mundo busca o preenchimento de vazios? Aqui no contexto a gente está falando de dinheiro. Então muitos vão preencher o seu vazio no trabalho. Preciso trabalhar, preciso ser bem sucedido. Eu preciso buscar o melhor cargo. Isso não está errado. Mas se essa é a sua busca única e você não coloca Deus à frente, está errado. Onde que muitos preenchem o seu vazio? Em vícios, em bebidas, em drogas. O mundo busca alternativas que venham a preencher. E aí quando essas pessoas têm tudo isso, é aquela imagem que a gente viu lá no comecinho, um homem que do lado tinha tudo quanto era riqueza, mas o semblante dele vazio, ele vivia em trevas, e o outro que só tinha pão e água na mesa, mas ele tinha a palavra de Deus, e a luz resplandia em seus rostos. Então é isso. O que é contentamento? O verdadeiro contentamento é ter a paz real quando ela é vivida com o coração que não está sempre desejando algo a mais. O nosso desejo do algo a mais tem que ser sempre desejar a Cristo, desejar a Ele. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E ele continua caminhando no verso, certo? Pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Nós vamos ter aqui, se Deus permitir, uma boa casa, um bom carro, uma boa estrutura, um conforto dentro do nosso lar. Mas se nós também não tivermos, não tem problema. A nossa morada celestial Deus já fez para nós. Porém, nós entramos no mundo de mãos vazias. A gente entra no mundo careca, nu e chorando. Não é isso que falam? A gente entra sem nada, dependentes. Dependentes dos pais, mas dependentes de Deus. Mas quando nós crescemos e nos desenvolvemos, nós começamos a ter conquistas, né? Olha, consegui como jovem comprar minha primeira bicicleta. Foi minha primeira conquista. Depois tirei minha habilitação, consegui meu carrinho, consegui um emprego. Mas vai chegar no final da minha vida, quando Deus me chamar, eu não vou levar nada disso que eu acumulei aqui. A não ser eu vou ser cobrado de Deus daquilo que eu fiz aqui. O que eu fiz? O que eu cuidei? Qual foi o tesouro que eu acumulei espiritualmente no fundamento que é Cristo Jesus? Lá em 1 Coríntios vai falar isso. Nós temos o fundamento é Cristo. O que nós fizemos a partir deste fundamento? Nós juntamos ouros, riquezas, ou nós juntamos palhas espirituais, fenos espirituais? Então a nossa vida de piedade, ela tem que ser vista e dita conforme a palavra nos ensina. Então nós entramos no mundo de mãos vazias e sairemos da mesma forma. Isso coloca as posses materiais em uma categoria de empréstimo temporário. Então tudo que nós temos aqui está emprestado. Depois a gente vai embora
isso aí não vai mais ficar com a gente. E não de identidade. Então, quem nós somos? Quem é vocês perante a Deus? Nós não somos o nosso cargo, nós não somos os nossos salários, nós não somos o status, né? Nós somos criaturas, à imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus. Então, o que nós temos aqui, se Deus nos abençoar e nós ficarmos ricos com o nosso trabalho e tudo mais, é para glorificar a Deus. Se nós não ficarmos e continuarmos numa vida pobre, financeiramente falando, é para continuar glorificando a Deus também. Então, Paulo está exortando a igreja referente a isso. O próximo verso aqui nos diz que, assim, por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Olha que coisa interessante aqui. Está falando para nós que o contentamento, estar contente ou estar satisfeito com aquilo que nós temos, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. E aí Spurgeon vai falar o seguinte, uma frase que ele diz: o contentamento não é a satisfação com o que você tem, mas a satisfação com quem você tem. Lembra que a gente pode dar um exemplo aqui, com quem você tem. Nós podemos casar numa circunstância bem abonados, né? E com o melhor casamento, com tudo que a gente tem em dinheiro. Isso foi o fator atraente para que eu pudesse casar com a minha esposa casar comigo? Será que foi isso? Se esse foi o fator, o dia que nós não tivermos mais nada, o dia que perdemos tudo, vai sobrar só eu e ela. E é só? Será que eu vou estar contente com quem eu estou ou com o que eu tinha? Então, Spurgeon está dando esse exemplo mais ou menos aqui. O contentamento não é satisfação com o que você tem, mas com quem você tem. Se eu estou sozinho e sou contente em Cristo Jesus, eu não preciso de mais nada. O que vier a ser acrescentado em minha vida, está ótimo. Se nós estamos contentes com a nossa vida, pelo que nós podemos pegar, o dia que nós não pudermos mais pegar, o nosso contentamento não vai mais existir. É com quem nós temos. E o primeiro é Cristo Jesus, e sim aos nossos, né? É tão bom falar e ver essas frases postadas no Instagram, né? Você é rico das coisas que o dinheiro não compra. É uma frase que nós temos que ter na nossa mente. Imagina assim, quando as pessoas olham para nós, elas vão enxergar em nós uma pessoa que é rica nas coisas que o dinheiro não compra, e que muitas vezes as pessoas vão nadar numa corrida, ou correr, né, numa corrida frenética para buscar algo que elas não vão conseguir. Porque o contentamento tem que estar sempre baseado na onde o nosso coração está. Seguindo aqui, a gente vai ler os versos 9 e 10, que diz assim: ó, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. No verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Meus irmãos, o que Paulo está escrevendo aqui para nós, continuando o contexto de que alguns queriam ensinar, alguns queriam estar à frente da igreja por benefício financeiro. E é nesse contexto que ele fala: aos que querem ficar ricos, caem em tentação. A palavra de Deus, de novo, quem usa esse texto fora do contexto, vai falar que você querer ser rico é pecado. E não é isso que a palavra de Deus está falando. O querer ficar bem, ficar rico, ter dinheiro, não é o problema. O problema é a motivação que nos leva a isso. Por que eu quero ficar rico? Para ter muito dinheiro, muitas coisas, muitos bens, muitos status e ser alguém? Qual é a minha primeira motivação?
glorificar a Deus. Se Deus me abençoar e eu ficar rico, é para continuar a glorificar a Ele. É saber repartir o que eu tenho, é saber ajudar, é saber fazer com o que eu tenho, o que Deus me deu, como eu vou administrar para Ele aqui na terra, em benefício às coisas que Ele deu a mim. Então, o querer buscar algo, o querer ser rico, a motivação tem que estar no nosso coração. Qual é o porquê que eu quero ser assim? O que eu quero mostrar? Para quem eu quero mostrar? O porquê que eu vou mostrar? Então, ele está falando que a motivação desses que pensam dessa forma, ou os que querem ficar rico nessa maneira, cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Quantos exemplos nós não temos de pessoas que você olha e fala assim, milionário, mas a vida é destruída, não tem um casamento consistente, não é feliz, sempre buscando outras coisas. É o que a gente mais vê no mundo dos famosos. Por que muitos associam isso? Porque vem um mundo de ganância, escancarado, querendo viver a novela das 9. E a gente vê que a busca pela felicidade nunca vai estar no dinheiro. Então é onde a gente tem que ver nossa motivação. Então Paulo mostra o processo dos que têm no coração o amor ao dinheiro, o desejo de enriquecer, queda em tentação, armadilhas e destruição espiritual. Então, como que a gente pode começar a amarrar aqui? Primeiro, dinheiro não é pecado. O problema é quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Então, se o dinheiro começou a ocupar o espaço de Deus no nosso coração, ele se torna um pecado. Aqui eu estou sendo mais específico quando a gente fala em dinheiro. Mas tudo que ocupar o lugar de Deus em nossos corações, a gente vai chamar isso de pecado. A gente vai chamar isso de ídolo. A gente não pode colocar nada à frente de Deus. Sempre a Deus. Pode passar. Então, uma pergunta que fica. O que mais te desafiou hoje? Em qual área você precisa ajustar o seu coração? Como eu falei, a gente falou de dinheiro, mas em qual área? Às vezes eu sou tranquilo nessa questão de dinheiro, mas tem outras áreas da minha vida que eu coloco outras coisas à frente de Deus. Como podemos viver contentes em uma sociedade consumista? O que o mundo hoje mais prega? Consumir, falar, ter, ser. A gente mal falou alguma coisa próxima dos nossos celulares, já vem um anúncio de algo que a gente comentou, né? Ah, estou precisando de tal coisa. Daqui a pouco o algoritmo nos mostra no nosso celular alguma coisa que é relacionada a isso. A facilidade de compra, a facilidade de ter. As redes sociais, as mídias sociais mostram uma vida que muitos não conseguem alcançar. Vida de pessoas que estão ostentando. E às vezes a pessoa olha para aquilo lá e fala, eu quero ser igual. E aí coloca o coração dela naquela vida, naquela pessoa, naquela ganância, e não em Deus. Então como que nós podemos viver contentes em uma sociedade consumista? Como nós vamos nos alegrar com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu quero ser? Como que a gente vai olhar, entre aspas, para a grama do vizinho e não achar ela mais verde do que a nossa? A gente tem que ser contente com aquilo que nós temos. Então, para a gente fechar e amarrar aqui, a questão não é quanto nós temos, mas quem governa o nosso coração. Então, Paulo nos ensinou de que o dinheiro não é o problema. É assim aonde o nosso coração está sendo inserido. E que fica essa imagem para nós aqui como reflexão. Do meu lado esquerdo aqui, do lado esquerdo de vocês, um homem que está numa vida mais sombria, com um coração duro, cheio de espinho. E ele ama ali o seu carro, a sua casa, os dinheiros, mas o semblante dele é sempre de uma preocupação. Com os olhos arregalados, uma pessoa que não consegue ter paz, não é contente com aquilo que ela tem. Do outro lado, uma pessoa que é simples, só o pão e a água, mas o coração dele está em Cristo. A chama continua ardendo e o semblante dele é de paz. Podemos ter uma mistura disso tudo e ver paz aonde a gente pode só viver com dinheiro? Podemos. Como eu disse,
O problema não é o bem material, não é o dinheiro, mas é onde está o nosso coração. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor e te louvar, porque mais uma vez o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem, ó Deus amado, feito em nosso meio coisas maravilhosas. E eu te agradeço, ó Pai. Agradeço pela vida dos irmãos, das irmãs que puderam estar aqui, para quem pôde acompanhar, ó Deus amado, online, ao vivo, para as pessoas que vão acompanhar isso aqui posteriormente, que o Senhor possa, ó Deus amado, cada vez mais ser engrandecido em nossas vidas, ó Deus. E que podemos ser contentes em tudo e qualquer circunstância, ó Pai amado. Seja na escassez, seja na abundância, que possamos colocar o nosso coração voltado somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.